Ó, Gênesis 1. No princípio criou o demônio o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Pai, pessoal, a luz não tem comunhão com trevas, tá? Então aqui não é o Pai de Jesus, tá? Se havia trevas, então não foi o Pai, tá, gente? Não foi o Deus verdadeiro, tá? Na face do abismo, né? Nas profundezas demoníacas. E o espírito do demônio se movia sobre a face das águas. Ué, era sem forma e vazia, mas tinha água. A água tem uma forma, tá, gente? E a água não é vazia, tá? Olha aí a mentira já. Ué, se você tem um copo e você enche de água, o copo tá cheio de água. O copo tá cheio de água. O copo não tá vazio. Tá vendo, gente, como é que já é tudo mentira isso aqui? Ó? A gente só leu Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, do 1 ao 2. Já tem um monte de mentira. Agora vamos no 3. E disse o demônio mentiroso: haja luz. Ué, não havia luz? O Pai não é luz? O Pai, ele é luz já. Os santos anjos do Pai são luz também. Aí houve luz. Aí eles falam, não, isso aqui é a criação dos anjos. Não, eles já existiam já. Eles já estavam lá vendo a criação já, segundo muita gente aí. E viu o demônio que era bom, que era boa a luz. Ué, agora que o demônio tá vendo que é boa a luz, e que as trevas é uma bosta, ué, e fez o demônio separação entre a luz e as trevas. Aqui, ó, é isso aqui que a gente fala, gente. O demônio, ele é dual. Ele é o pezinho da maçonaria. Luz, trevas. Falar isso aqui, ó, trevas, pra essa gente é a mesma coisa que falar que é luz. Mas não é, tá, gente? É só você de noite aí apagar a luz da sua casa, você vai ver o que é trevas. E depois acender a luz aí da sua casa, você vai ver o que é luz. A luz, ela revela, né? As trevas esconde, oculta a verdade de vocês, tá? E disse... e o demônio chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E não existia sol e lua? Não existia, tá, gente? Aqui em Gênesis 5, tá? Não existia sol e lua, como é que já tem luz e trevas? Tá vendo como é que o demônio é mentiroso, gente? E disse o demônio, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez o demônio a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, ué, não tinha nada. Aí agora já tem água em cima, água embaixo, né? O demônio é mentiroso, né, gente? Gênesis inteiro aqui é mentira, tá, gente? E chamou o demônio a expansão céu, e foi à tarde e amanhã o segundo dia. Parece que ele tá criando uma prisão aqui, tá, gente? Eu não tô falando que foi o demônio que fez, mas isso aqui é a prisão, tá, gente? É a prisão. Tanto que pra gente sair daqui, a gente tem que ser desarraigado aqui desse mundo, tá? E ir pro reino do Pai, que não é nesse mundo. Mas os judeus, eles falam pra você que esse mundo aqui vai ser transformado. E uma coisa melhor, essa prisão aqui vai ser transformada. E disse o demônio, ajunte as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Ué, não tinha terra já? Mas a terra era sem forma e vazia, agora que tem que aparecer a terra? Tá vendo como é que o demônio é mentiroso, gente? E chamou o demônio a porção seca de terra. Ué, mas ele não falou que já tinha terra? E agora que ele tá chamando de terra? E a terra era sem forma e vazia, já tinha terra, mas agora não tem mais terra, porque agora que ele tá chamando de terra. E ao ajuntamento de águas chamou mares. E viu o demônio que era bom. Olha que demônio mentiroso, gente. Aí ele fez as ervas, né? Olha só. Aí passou 3 dias já. Aí olha só, pessoal. Aí agora que ele cria o sol e a lua. Mas já tinha luz e escuridão já. Ó, e disse o demônio, né? O demônio é mentiroso, né? Ele fala que é Deus. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, mas já tinha. Já, gente. E sejam para luminares na expansão dos céus. Ué, mas já estava iluminado já o dia, já. E a noite também, tá vendo como é que ele é mentiroso? Aí ele fez os grandes luminares, olha que fábula, gente. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E as estrelas. Mentira! As estrelas são anjos, tá? Por isso que Paulo diz que as estrelas errantes, né? Os governadores aqui desse mundo aqui. E o demônio pôs a expansão dos céus para iluminar a terra, mas já iluminava, já tinha dia. E para governar o dia e a noite, blá, 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 demônio mentiroso. Aí passou o 4º dia. Onde que ele chama aqui de sol? Ah, ele não chama de sol, ele chama de luminares? É isso? A gente pode mostrar a criação verdadeira, tá, gente? Aqui, pessoal, essa aqui é a parábola verdadeira, essa aqui é a criação verdadeira, tá? Um certo homem, proprietário de terras, o demônio falou que não tinha terra, mas esse homem já é o proprietário da terra. Plantou uma vinha, colocou
ela já fez as plantações, né? Já sabia fazer, né? Agora lá no demônio, não. O demônio lá no Gênesis, lá, ele tá falando que ele é acima do pai, né? Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Ixi, Maria. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores. Esses lavradores são maus. E foi fazer uma viagem. Então, essa aqui é a criação verdadeira, gente. O pai fez assim. E não assim, ó. Aí o Deus criou uma plantinha. Aí Deus fez o solzinho. Não, Deus só estalou o dedo assim e já apareceu tudo já. Tá? Por você ver como é que em Gênesis é mentira, gente. Aí o que o pai fez? Arrendou e foi embora. E deixou para os lavradores maus tomar conta que os demônios... É por isso que os filhos do demônio são milionários. E lagar, para pensar, pessoal, isso aqui é a parábola do lagar. É onde as uvas são colocadas assim para alguém ficar pisando nelas. É por isso que nós somos pisados aqui nesse mundo. Gênesis inteiro é mentira, tá, gente? Ó, o demônio, ele diz o seguinte, ó. Que o homem, né, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Todos os animais, né, gente? O homem vai dominar sobre todos os animais. Eu pergunto pra você, gente. Você domina um leão? Se o leão tiver com fome e você estiver na frente do leão, o leão, você vai dominar ele e falar pra ele, fica aí na sua, leão. Se uma cobra venenosa te morder aí e você parar no hospital, você tem domínio sobre essa cobra venenosa? Você consegue falar pra ela não te morder? Por isso que muita gente tira a agulha aqui da cobra pra ficar brincando com a cobra, tá, gente? Ué, tirou o poder dela, né? Aí parece que você tem domínio lá quando você tá brincando. Sabe aqueles carinha que tocam flauta assim, e a cobrinha sai de dentro de um jarro e fica dançando? Aquela cobrinha, ô pessoal, já tá sem o veneno dela. Já tá sem o veneno, tá? Aí esse demônio, depois de expulsar esses homens, depois de expulsar os filhos dele de algum lugar aí, conhecido como o lugar dos prazeres, lugar do sexo selvagem, o Éden, colocou um demônio lá chamado querubim, a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante. Querubim, pessoal, é um demônio animal. Ué, mas o homem não ia ter domínio sobre os animais? Olha aqui, ó, Gênesis 3, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as outras, né, do campo que o demônio tinha feito. É uma serpente que foi lá tentar a Eva, mãe da descendência de Caim, tá? Ué, é uma serpente. A Eva não ia ter poder sobre a serpente? Eu acho que não, porque a serpente foi mais inteligente que a Eva, enganou ela. Tá vendo como é que o demônio é mentiroso, gente? Lembra que eu falei que do lagar, da parábola lá do lagar, que o demônio tá dominando aqui agora porque o pai fez essa prisão aqui, colocou os demônios aqui e para governar nós? Então, pessoal, é só você ler lá de novo lá, o lagar, tá? Nós, pessoal, quisermos, nós quis vir para ser governado por esses bosta aí, tá? Ó, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós se fizemos carne e sangue, também Jesus igual participou dessas coisas, da mesma condição, para que por sua morte destruísse o que tinha o império da morte, que é Satanás, que a gente escolheu vir aqui ser governado por eles. A gente estava lá no céu, pessoal. Aí o demônio queria um lugar para ele. Aí a gente veio aqui ser governado aqui por esse bosta e Jesus veio resgatar nós, tá, gente? Agora quem fica no demônio vai ficar com o demônio aí. Por que eles são descendência de Caim, gente, aquele povo lá do Velho Testamento? Porque, olha só, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, desse vagabundo Adão até Moisés, Adão tinha escamas, tá, gente? É um querubim, serafim, sei lá, esse merda aqui. E Moisés também é outro demônio, tá, gente? Agora não dá pra saber qual demônio é qual, né? Se é o Zezinho, o Pedrinho, né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança das transgressões de Adão. Aqui são os filhos do Pai Altíssimo, que vieram pra cá. Vieram aqui pra essa terra aqui, pra fugir da batalha no céu. Aí depois o demônio, o que ele fez? Veio aqui atormentar e colocar o joio dele aqui. Tá? Colocar os demônios dele aqui. Os messias deles. Os messias deles, tá, gente? São tudo anjo caído, tá? Que tinha poderes sobrenaturais, abrir o mar, fazer o cajado virar serpente. Pode ver que eles são tudo serpente. Por isso que Jesus fala, serpentes, raça de víbora. E o João Batista também.